Oi pessoal, sou eu de novo e agora a gente vai falar um pouco sobre a televisão. Bem, a televisão é uma velha conhecida de vocês, né? A televisão, na verdade, tem uma coisa muito interessante. É que a origem da televisão, em princípio, todo mundo atribui aos americanos a invenção da televisão. Mas o que, na verdade, vai desenvolver a televisão é a criação do tubo de imagem, né? E, na verdade, o tubo de imagem, né, foi inventado por um russo, Vladimir Zorkin, em 1923, né? Ele registra a patente desse tubo, que chama-se de tubo iconoscópico, né? E aí, a partir daí, ele apresenta a televisão, que na época se chamava quinoscópio, né? Lembrando, a gente já falou um pouco disso anteriormente. Quino vem do alemão cinema, né? E escópio vem de observação, né? Ou seja, aparato de observação. Por exemplo, microscópio, observação, né, diminuída, certo? Então, quinoscópio seria o quê? Seria um cinema em casa. Mais ou menos isso, a ideia do que seria a televisão. Bem, rapidamente o cinema vai se desenvolver. Então, em 1924, o primeiro sistema semimecânico de televisão é lançado. É um sistema analógico e, posteriormente, ele vai apresentar imagens e movimentos, certo? Isso mais ou menos em 30 de outubro de 1925, tá? Foi inventado por John Baer, né? E esse sistema é composto de um disco giratório perfurado, no qual luzes de neon se acendiam, né? E elas reproduziam essas imagens em movimento. Bem, os primeiros aparelhos de televisão mais próximos do que a gente conhecia, eles na verdade eram aparelhos de rádio com telas, certo? Ou seja, eles tinham um dispositivo que continha esse tubo de neon com esse disco giratório mecânico, né? E eles produziam uma imagem vermelho no tamanho de um selo postal. Com o tempo, essa lógica do rádio e da televisão acoplada continuaram, né? Uma coisa interessante é o seguinte, que em 1935 a televisão já estava desenvolvida, né, como a gente tem a imagem dela hoje, apesar dela ainda ser analógica e a gente não ter essa vastidão de canais. Na época, as televisões, a maioria das televisões eram estatais, ou seja, mantidas pelo governo. E em 1935 surge o primeiro sistema de televisões integradas. O que era? Foram salas criadas pelo governo alemão, ao todo eram 22 salas, que foram usadas para transmitir mensagens ideológicas do governo nazista, né? Qual era a ideia? Como o cinema era pouco acessível, eles criaram salas de televisão abertas a toda a população e que as pessoas iriam assistir às programações. Nessas salas, a programação que era passada eram programações de ideologia nazista, certo? Bem, como eu falei para vocês, vocês podem ver aqui, a gente tem um aparelho de televisão, né, junto com um bar. Por quê? Porque a televisão, quando vai chegar na casa das pessoas, ela não era vista como um aparelho de comunicação, era vista como um entretenimento, né, e como um meio de reunir as pessoas. Então é muito comum você ver aparelhos de televisão naquela época que eram compostos por rádio, bares, né, tocadiscos, né, e outros instrumentos. Ou seja, a televisão era um móvel que fazia parte da sala da família. Por quê? Porque naquele lugar era onde a família se reunia e onde a família recebia os seus convidados. Bem, a primeira transmissão de televisão no Brasil, ela não vai ser feita pela TV Tupi, como todo mundo acha. A primeira transmissão feita no Brasil, ela acontece na parada de 7 de setembro, em Juiz de Fora, em 1948, feita por um cara chamado Olavo Bastos Freire,
que grava a parada, um pedaço da parada de 7 de setembro e transmite através de uma TV de 3 polegadas, né? Isso onde funcionava a antiga Casa do Rádio, lá em Juiz de Fora. Acontece que, sim, essa transmissão era uma transmissão experimental. Então, oficialmente, a data que se diz, a data da inauguração da TV no Brasil, ela acontece em 18 de setembro de 1950. Aonde? Na transmissão da TV Tupi em São Paulo. E essa transmissão tem uma característica muito engraçada. Na época, uma das coristas que aparecia, aliás, a principal corista, né, que ela foi chamada para participar desse programa de abertura, ela se tornou uma grande apresentadora no Brasil, chamada Hebe Camargo. Então, se alguém perguntar para vocês qual a apresentadora ou qual a personalidade feminina que estava na primeira transmissão de TV da TV Tupi, a resposta é Hebe Camargo. Bem, só para lembrar, aqui estão algumas redes nacionais de televisão no Brasil, né? Essas são redes de televisão aberta, ou seja, elas funcionam automaticamente, sem custo nenhum. Lembrando que a televisão no Brasil é um serviço de concessão pública, assim como o rádio. E a televisão, vocês vão dizer, professor, quando a televisão aparece, ela se transforma no principal veículo de comunicação. Eu não diria isso, eu diria que talvez ela se transforme no mais importante. Como ele é um veículo audiovisual, em que junta imagem com som, né? Ele realmente se desenvolve muito rápido e penetra muito mais fácil junto às pessoas. Entretanto, ele ainda tem problemas relacionados à transmissão. Então, hoje ainda, apesar da internet, apesar da televisão e apesar do cinema, o rádio ainda é considerado o veículo de união nacional. Bem, a gente não pode esquecer de falar que os veículos de comunicação, eles vão acelerar o seu desenvolvimento por causa dessa era aqui, que é a era da tecnologia da informação. Isso porque, a partir do desenvolvimento do computador, você passa a usar a televisão, o rádio e o cinema numa outra plataforma. Essa plataforma é o computador. Além disso, o computador vai ter a capacidade de processar diversas informações muito rápidas, né? Entretanto, que vocês podem ver na figura, tá aí na apresentação de vocês, esse aqui é um dos primeiros computadores. Ele ocupava 3 andares de um edifício, né? Ou seja, era um computador que ocupava 3 andares e ele só conseguia processar uma informação suficiente para emitir uma lista com até 50 pessoas, ou seja, 50 nomes. Aqui a gente tem um outro modelo de computador, né? Esse aqui era um computador que era feito para decodificar mensagens nazistas, né? E a partir daí eles usavam para tentar quebrar códigos. O que ela fazia? Esse computador reconhecia a reprodução daquele código, identificava, né? E assim, a partir daí, ele podia quebrar o código ou traduzir a mensagem, ou então fazer com que reconhecesse qual era a senha específica de alguma coisa que estava sendo transmitida. O computador evolui, e aqui a gente tem os exemplos do primeiro computador. Aqui é o primeiro computador da Apple. Como vocês podem ver, ele é uma máquina de escrever com um aparato de acoplamento, onde você acoplava o visor da televisão. E a partir daí a gente tem a evolução do computador. Bem, com a evolução do computador e com a guerra tecnológica, principalmente a Guerra Fria, vai acontecer, além da corrida pela informação,
a corrida pela conquista do espaço. E na conquista do espaço, um fato muito importante vai ampliar a capacidade de comunicação no mundo. Que fato é esse? É o fato de que em 1960, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite. Ele refletia os sinais emitidos, enviados a partir da Terra para o espaço, né? Em seguida, vários outros satélites foram sendo lançados. E a ideia é que esses satélites servissem para rebater sinais de comunicação, para direcionar sinais de comunicação e, enfim, né, para facilitar o processo de comunicação. Entretanto, lembrem que como isso aconteceu na época da Guerra Fria, a grande lógica dos satélites era a espionagem. Bem, com o lançamento do satélite, o que vai acontecer é que algumas tecnologias que já existiam em 1935, 32 e 35, por exemplo, elas passam a fazer sentido. Com o desenvolvimento do computador, essas tecnologias elas são facilitadas, né, na forma de serem aplicadas. Em 1969, o governo americano cria um sistema de espionagem. Isso devido à evolução dos computadores, né, e principalmente aos satélites. Com isso ele vai criar uma rede, né, que vai cobrir todo o planeta, né, chamada ARPANET. Ele é um sistema de comunicação que funcionava entre as bases militares americanas, era usado para enviar mensagem de uma base americana para outra, sem que o governo russo conseguisse detectar, né? E também funcionava como uma forma de espionar as mensagens russas. O problema é o seguinte: quando acaba a Guerra Fria, a ARPANET continua tendo sua importância, mas ela perde o sentido geral. Então, praticamente, ela era desnecessária, né? Em 1971, ela passou a ser usada por professores, acadêmicos e pesquisadores, né, nos Estados Unidos. E, posteriormente, então, ela passou a ser denominada como internet. Então, a ARPANET é a precursora da internet, né? Ou seja, graças a essa rede criada pelos americanos para se comunicarem sem que os russos descobrissem, foi criada a internet. Com a disseminação e a popularização da rede, né, que se deu a partir de 1994, ela se tornou gradativamente um dos principais canais, meios pelos quais as pessoas obtinham informação. Hoje vocês sabem que a internet é um lugar onde a gente se informa, se diverte, né, e acima de tudo comunica. Mas agora eu vou deixar para vocês a seguinte questão: como nós iremos nos comunicar no futuro? Como serão os meios de comunicação do futuro? Ou os aparatos midiáticos do futuro? Bem, o que o futuro nos aguarda? Pensem o seguinte: entre a ficção e a realidade, qual o presente e o futuro da comunicação? O presente já está aí. Os iPhones de vocês ou os aparelhos de celulares via Android, todos eles já são algo que não se imaginava há muito pouco tempo. Aliás, como a gente já falou, o celular hoje é usado para muita coisa além daquilo para o qual ele foi criado. Muita gente até diz que o celular serve muito mais como computador, como câmera, do que como efetivamente um telefone. Bem, existem vários debates sobre como vai ser o futuro dessa comunicação. Mas, se a gente pegar desenhos animados, histórias em quadrinhos, filmes, livros, vocês vão ver que já existem projeções do que será a comunicação no futuro. Exemplos disso é a franquia Star Trek. Por quê? Porque lá, ao longo dos anos, eles apresentaram vários novos formatos de comunicação. Vou tentar explicar para vocês isso de uma forma mais
objetiva. Vamos lá. Em 1966, na série Star Trek original, foi apresentada a primeira versão do celular. Aqui, ó. Entretanto, esse aparelho de celular, ele só foi lançado em 2003. Em seguida, no Star Trek The New Generation, que é uma série da mesma franquia, mas de um outro segmento, ele apresenta o tablet. Então, o tablet aparece em 1987, mas só vai ser inventado por Steve Jobs em 2010. Né? Você deve estar se perguntando, como será que essa franquia de programa de ficção científica já previu a existência desse veículo, né, dessa importante plataforma de comunicação? Depois a gente tem a videoconferência e a lousa interativa de multiuso, muito comum em sala de aula. Star Trek New Generation 88, ele vai trazer, né, a primeiro exemplo de tela multi-interativa e videoconferência, e a videoconferência com tela interativa ela só vai surgir em 2008. Outra coisa que vai aparecer nessa franquia, aí sim, em um outro programa chamado Star Trek Deep Space Nine, isso em 1998, são os Glasses, né? Que hoje a gente tem um modelo chamado Google Glass, ou seja, é um óculos, né, aonde você é capaz de interagir de diversas formas. Ele funciona como celular, ele dá acesso à internet, ele apresenta gráficos e mapas e imagens holográficas. Só que esse produto, ele só vai ser inventado em 2003. A gente tem ainda o computador, que aparece em 1987. A gente ainda tem o notebook, que vai aparecer em 89 e 91. Né? E a gente tem, né, o relógio inteligente. E, como eu falei, aqui o Google Glass, né, que é um óculos inteligente que permite acessar uma diversidade de conteúdos com só o movimento do olho. Bem, outra coisa que vai aparecer na franquia Star Trek são os hologramas. Hologramas são projeções de luz que simulam situações onde você cria um sistema em que esse holograma pode conversar com você. Hoje é muito comum a gente ver hologramas em feiras, em eventos, né? Em ações principalmente de interação humana. Eles são excelentes recepcionistas, né? Basta programar, óbvio. Mas a questão é, primeiro, por que a franquia Star Trek sabia que essas coisas iriam ser criadas? Bem, eles não são nenhum gênio. O que acontecia é o seguinte, para fazer a série, existia uma série de consultores, ou seja, um grupo de consultores, que dava informações daquilo que estava sendo projetado, daquilo que era a expectativa como meio de comunicação, como aparato midiático ou suporte midiático, que iria ser inventado nos próximos 20, 30, 40 anos. Ou seja, significava que as pesquisas para desenvolvimento desses aparatos já estavam em andamento, né? Acontece que eles ainda não tinham qualidade para serem transformados em produtos reais, né? Por exemplo, tanto Bill Gates quanto Steve Jobs foram consultores da série Star Trek, ou seja, por isso que eles sabiam quais eram essas tecnologias. Bem, vamos pensar no futuro? Então, vou propor para vocês agora uma atividade. Já já eu volto escrevendo a nossa atividade integrada. Beijão!